Amém? Página 15. A nossa página 15 aí, nós vimos um pouquinho rapidamente, não foi? No domingo passado. Essas aulas estão demorando muito. Domingo passado nós vimos sobre síntese escatológica, né? O que é escatologia? Escatologia é uma palavra que vem de outro idioma, o grego, e que seria o estudo das coisas do fim, o estudo das últimas coisas. E nós falamos também em cronologia. Cronologia é uma palavra que significa o estudo do tempo, de uma maneira direta, né? Cronos, vem de cronômetro. Então, quer dizer, como as coisas acontecerão, a ordem em que elas acontecerão até o fim. E isto, irmão, não é uma dúvida, não é um talvez, não é um quem sabe, é assim. A Escritura já tem demonstrado, porque muitas pessoas por aí estão dizendo, eu acho, não, quem sabe, não, tem coisas que já estão pré-determinadas, já estão pré-estabelecidas, e nós vimos aí as dispensações, como o tempo da lei, uma grande dispensação, mas esse tempo da lei, ele foi o que? Subdividido, não foi? A lei, ela foi subdividida em várias dispensações. Nós consideramos lei desde Gênesis, mas lá em Gênesis nós identificamos um período em que não havia lei. Com Adão não tinha sido dado lei, então era o tempo chamado da inocência, que eu sempre digo, de inocência não tem nada, amém? Isso é classificado teologicamente como dispensação da inocência, o tempo em que Adão estava lá. As pessoas dizem, Adão era inocente. Não, Adão não tinha nenhuma inocência, amém? Quando você é avisado, ainda mais diretamente por Deus, de uma situação, a sua inocência está extinta. Se alguém vem e te diz uma coisa, você ainda pode duvidar, mas se Deus vem e te diz, acabou, é lei. Então, o período da inocência, depois vem o período dos juízes, que é o governo humano, né? Temos outras dispensações, quem lembra aí para me ajudar? A era dos patriarcas é um tipo de dispensação, né? E tem outras várias aí no meio desse período de Gênesis até... A lei foi até quando, hein? João Batista, não é isso que a Escritura diz? A lei foi dada até João. A lei foi dada até João. Então, João Batista, ele fez a transição da lei para a graça. Então, começou o período da graça, período em que nós nele estamos. O período da graça compreende desde a revelação de Jesus Cristo, quando João Batista faz uma transição, né? Então, desde que Jesus é morto como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ali está instituído a graça, porque antes a lei pedia sacrifício, agora a lei pede, agora a regra de Deus é fé. Esses períodos aqui que nós estamos falando, eles são chamados de dispensações. O que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo em que Deus resolve tratar com a humanidade de uma determinada maneira. E ao longo da história da humanidade, nós identificamos Deus tratando com a humanidade de várias maneiras. E hoje essas dispensações continuam mudando. Assim como no grande período da lei houve várias subdivisões, também no período da graça que hoje nós estamos, também existiram aqui várias subdivisões. E hoje nós estamos num período chamado restauração, que fechará o tempo da graça. Restauração é um período, é uma dispensação inserida dentro do tempo da graça.
Assim como a era patriarcal estava lá dentro da lei, já existiam os seus sacrifícios, e enfim, uma série de situações. A restauração que hoje nós estamos vivendo, ela já começou e ela está inserida dentro do tempo da graça. Ela não traz novos rituais. A restauração não traz novos rituais. O que é essa restauração? Essa restauração, quando o tempo da graça começou, no princípio, quando o tempo da graça começou, a igreja era de uma maneira. Ao longo da história, a igreja se degenerou, perdendo os seus princípios, o seu principado e sua potestade. Então, restauração é a igreja voltar a ser o que era. Este é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não queremos nenhuma novidade, nós queremos apenas que a igreja volte a ser o que ela era. O que a igreja era? Perseguida. Nós queremos perseguição. Isso faz parte da igreja. Não foi no tempo da perseguição que a sombra de Pedro curava enfermo, ressuscitava mortos, expulsava demônio? Nós queremos a plenitude do poder de Deus. Em que consiste a queda da igreja? Primeira desgraça para a queda da igreja se chama aliança. Quando a igreja começou a fazer aliança, lá no ano 314, um homem chamado Constantino, Constantino edificou o templo, fez lá um monte de coisa, e aí os irmãos todo bobo e tal, não sei o que, achando que cessou a perseguição, vamos poder pregar livremente. Não, nós sempre pregaremos livremente. Não interessa se tem perseguição, se tem arma para a nossa cabeça, isso não interessa, nós sempre vamos pregar livremente. Aleluia. Porque se alguém está em Cristo é livre. Entende? Ah, vão te matar. Poxa, eu sempre digo, coroa de martírio não é para qualquer um. Quem me dera alcançá-la também, para juntar as outras que eu já tenho. Entende? Então veja bem, a aliança que a igreja, os nossos irmãos do passado fizeram, fez com que eles caíssem da graça, da plenitude da graça. Então a igreja, a partir da aliança, ela só foi conhecendo queda. Com a aliança, ela se transformou em quê? Igreja católica, apostólica, romana. Deu no que deu, essa desgraça aí mundial. Então, daí para frente, a igreja nunca mais conheceu o seu auge. Nunca mais. Começou a ter movimentos aqui, Deus operava ali, mas a pessoa não conseguia sustentar a visão, caía. Outro movimento ali, Deus operava, mas não conseguiam sustentar a visão, caía. E assim veio sendo a igreja, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Em 1517, houve um homem chamado Martinho Lutero. Este homem fez algo maravilhoso. Eu diria que nós hoje estamos aqui graças a Deus ter encontrado esse homem que conseguiu se levantar contra um sistema católico. Ele é chamado de o reformador, ou, em outras palavras, restaurador. Só que Martinho Lutero cometeu um erro. Ele queria ver toda a cristandade unificada e reformada. Ilusão. Pura ilusão. Você tem que aprender a seguir a direção que Deus te dá. Qual a direção que Deus te deu? É aquela? Segue aquela. Então, ele quis se explicar para o Papa, ele quis se explicar para os cardeais. Quando ele começou a ser perseguido, ele começou, não, eu vou explicar minha visão. Todo mundo vai entender, eu vou mostrar o que eu penso sobre a Escritura, todo mundo vai me compreender. E ele foi lá se explicar, e se explicou, e apareceu diante dos bispos das comarcas, e explicou a tese dele, e todo mundo disse assim, é maravilhosa a sua tese, mas e aí, você está pronto a se retratar das suas heresias? Ele queria que o ouvissem, ouviram ele. Mas não, então eu quero falar com o chefe máximo, o pontífice, quero falar com o Papa. Foi lá falar com o Papa.
Quando ele chega para falar com o Papa simplesmente pergunta a ele: e aí, vai se retratar das suas heresias? Não, mas me permita explicar. Falou: não, isso aqui não tem debate. Quero saber se você vai se retratar das suas heresias. Então ele cometeu esse erro de achar que tinha que se explicar. Você não foi chamado para se explicar para ninguém. Deus te deu uma ordem? Vai e faça. Vai e faça a ordem que Deus te deu, meu irmão. E Lutero queria o quê? Ele queria que o Papa mudasse a cabeça. É o mesmo que querer que Edir Macedo mude a cabeça. Um cara que tem as mais belas mansões do mundo, que é dono da maior parte da mídia desse Rio de Janeiro, eu vou querer que ele mude a cabeça? Para mim só resta um caminho para ele: inferno. Ele nunca vai se arrepender. Alguém aí já viu um Papa se arrepender? Não? É a mesma coisa, irmão. Chega um estágio que o homem já esgotou todas as suas oportunidades. Tem pessoas que, quando chegam a um determinado auge no caminho errado, ela jamais vai voltar atrás. Tem que entender isso. A nossa luta não é para alcançar lideranças. A nossa luta é para alcançar o povo. É isso que nós temos feito e temos tido ótimos resultados. Pastores, não quero nem assunto com eles, entendeu? Não quero nem assunto. Tem pastores que até ligam para cá e dizem assim: tá certa a visão, é isso mesmo, mas eu não tenho coragem de pregar isso na minha igreja, não. Eu sei, covarde, não precisa me dizer. Por isso que eu não quero pregar para a liderança, eu quero pregar para o povo. Porque o camarada tal tem o seu status, tem a sua posição, ele tem o seu salário, 5 mil, 10 mil reais. Ele sabe que se ele levar aquela visão da restauração para dentro da igreja, a igreja vai rachar. Sempre que a visão da restauração entra, a igreja racha. Metade segue seu caminho, metade fica. Quando fica, metade. Quando nós começamos com a restauração aqui, metade da igreja foi embora. Aqui. Porque nós não começamos com restauração. Nós começamos com uma palavra ousada, mas de evangelização. Fundamos o ministério em 1999. Somente em 2002 foi que Deus nos trouxe o ministério de restauração. Quando a restauração chegou, muita gente foi embora. Muita gente não supôs: não, eu tenho que comer meu pãozinho e tomar meu vinhozinho. Então vai para onde quiser. Não, eu não consigo ver Deus ouvindo as minhas orações sem eu ficar com meu estômago vazio. Então vai para onde quiser. Restauração não é aglomerar a igreja, aglomerar povo. Restauração é fazer seleção. Amém? Então, nós queremos isso, voltar aqui, no começo da era da igreja. Essa é a nossa visão, em que a igreja não tinha aliança com o Estado, e lá estava Pedro recebendo visão do céu. Lá estava Paulo sendo arrebatado, né? Não tinha aliança, e lá estavam os milagres acontecendo, a glória de Deus manifesta. Pessoas dizendo: o Senhor apareceu para mim, o Senhor apareceu para mim, olha, o Senhor falou comigo. Por quê? Era essa visão aqui, do começo da igreja. Restauração é fazer a igreja voltar a ser o que era. Então, é deixar o Estado lá no seu lugar, bem quietinho, para lá, vivendo eles, e nós, igreja, ficarmos para cá. Restauração é mostrar que entre igreja e Estado não há comunhão. Entre luz e trevas não há comunhão. Restauração é mostrar que Bíblia, sim. Constituição, não. Isto é restauração. Porque é isto que tinha no começo. A igreja do começo foi perseguida porque dizia que havia um rei chamado Jesus, e isso deixava os governantes muito furiosos. Um rei, por mais que explicasse: não, mas olha o Herodes, ele não quer o teu trono, o reino dele não é deste mundo, mas ele é rei. Por mais que explicasse, não adiantava, e a perseguição foi implacável. Quando houve a aliança e a igreja cessaram as perseguições, também cessou o poder de Deus. Em 1517, então, quando Lutero vem e faz uma reforma, a reforma dele não foi completa por causa dessas besteirinhas que ele não entendeu, né? Não entendeu.
Então, ele fez coisas maravilhosas, traduziu a Bíblia para o idioma alemão, colocou a Bíblia ao alcance do povo. Lutero fez coisas que hoje nós desfrutamos do que ele fez, mas o movimento de Lutero, a visão de Lutero também caiu. A visão de Lutero também caiu. Hoje, se você vê a igreja que tinha mais origem de Lutero, é a chamada Igreja Luterana na Alemanha. Você entra na igreja luterana, meu irmão, é pior do que estar entrando num frigorífico, numa igreja católica. Não sustentaram a visão. Então chegamos aqui no século 21 e a restauração está implantada novamente na palavra que fala de Mateus 17, acho que 11, 12 ou 12, 13, uma coisa assim. 11, 12, né? Então, esta é a visão da restauração que nós estamos vivendo hoje. Daqui a pouquinho vai completar a visão da restauração. E o que vai acontecer? O que nós estamos esperando acontecer? Qual é o próximo passo que vai mexer com o mundo todo? Sim, arrebatamento da igreja. Mas eu creio que antes do arrebatamento da igreja vem um fenômeno. Qual é ele? O reinado do anticristo. Segundo o profeta Daniel, o anticristo fará um tratado com o povo judeu, uma aliança. E esta aliança vai ser a causa do massacre do povo judeu. O povo de Deus não pode fazer aliança. A igreja é um estado independente. A igreja tem suas regras. Se tem suas regras, ela é soberana, porque só é soberano quem tem regras. Quem se submete a regras não é soberano, mas quem tem suas regras, este é soberano. A igreja tem ou não tem suas regras? Jesus deixou ou não deixou regras para a igreja? Então não interessa o que as constituições do mundo estejam fazendo, né? Tem os pastores aí perdendo tempo. Eu vou para fazer uma passeata em Brasília porque a lei do aborto não pode ser aprovada. O que me interessa se a lei do aborto for aprovada? Não me interessa as leis que eles fazem lá, estou nem aí para elas. A lei da igreja é uma, e é essa que nós vamos seguir. Vamos fazer uma passeata contra a lei que aprova o homossexualismo. O que me interessa? O que eu tenho a ver com o Congresso? Sou palhaço para perder o meu tempo lá? Que aprovem o que quiser. Por exemplo, agora saiu uma lei, foi aprovada que é proibido falar de religião. O que me interessa? Estou nem aí. Então, a igreja tem suas próprias leis, não interessa o que os homens criam lá, né? O que existem primeiro? A igreja ou o Congresso Nacional lá em Brasília? A igreja, a regra que eu sigo, ela vem desde que o homem está sobre a terra. Então hoje as pessoas estão se curvando a outras leis. Esta foi a queda da igreja, né? Aí Paulo fala algumas coisas, ou por ter entendido mal, ou seja lá o que for que Paulo vivia na época, e hoje as igrejas se apoiam no erro de Paulo, né? Olha, toda autoridade é instituída por Deus. É mesmo? Saddam Hussein foi? Não acredito, não é possível. Toda autoridade é instituída por Deus? Instituída por Deus? Não. Permitida é uma coisa, instituída é outra, né? O anticristo vai se levantar no poder. Luiz Inácio Lula da Silva, levantado por Deus? É mesmo? Um homem que tem pacto na maçonaria, pacto no comunismo, pacto com o diabo de várias maneiras. Muita gente não sabe disso. Foi levantado por Deus? Então muita gente, inclusive, né, as igrejas por aí estão dizendo assim: nós temos que ser submissos à lei de Deus e à lei dos homens. Mas Jesus falou o quê? Não podeis servir? Se existe uma lei lá e uma lei aqui, eu vou ter que decidir. Porque se existe uma lei aqui, existe um Senhor que criou essa lei. Se existe uma lei lá, existe um Senhor que criou a lei de lá. Ou uma ou outra. Não podeis servir a dois senhores.
Então, isto é o que nós chamamos de síntese escatológica, a cronologia. Daqui a pouco vai se levantar o anticristo. O anticristo se levanta e sucederá também o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ele está descrito aonde? Mateus 25. Quando você observa a chamada parábola das 10 virgens. Virgem significa o quê? A igreja, amém? A igreja é chamada virgem ou noiva, porque Jesus é chamado o noivo. 10 significa o quê? 10 significa uma situação que abrange toda a terra, sendo que é algo que está sendo regido através dos dedos humanos, através do homem, 5 em cada mão, 5 dedos em cada mão está simbolizado aqui. O 5 significa o livre-arbítrio, né? As 2 mãos significa a plenitude do livre-arbítrio. Então é uma operação espiritual. O 10 significa uma operação espiritual, mas que é regida na dependência do posicionamento do homem. Então, a parábola das 10 virgens está demonstrando toda a igreja sobre a terra. Diz que à meia-noite, o que é meia-noite? Meia-noite significa o reinado do anticristo. À meia-noite, todas elas adormeceram, tosquenejaram, né? E engraçado que diz o que? Todas. Todas. Esse todas, certamente, né? Não vamos dizer 100%. Porque diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Grito é um sinal de alerta, um sinal de despertamento. Quem Deus vai usar para dar esse grito? É uma igreja, é um povo. Então esse povo não está dormindo como as outras todas estão dormindo. Então tem aqui uma questão. Esse todas é um sentido geral para demonstrar que a coisa é maciça. Você pode ver que hoje os movimentos das Assembleias de Deus estão vinculados à política. Falou em política, falou em Assembleia de Deus, né? Você pode acessar o site do Daniel Batista, www.horadaverdade.com, e ali você vai ver o blog, as coisas que ele escreve, os líderes assembleanos, tudo lá compactuando, até se relacionando até com o Papa, com bispos católicos e tudo mais. Isso é inadmissível para a igreja. A igreja tem que implantar a visão do reino de Deus e não fazer aliança nem se submeter. Então à meia-noite ouvirá um grito. Meia-noite quer dizer, o anticristo já está reinando bem maciçamente, mas ainda assim haverá um grito. Se haverá um grito para despertar igrejas, significa que quando o anticristo estiver reinando, ainda haverá na terra igrejas, que elas vão ser despertadas na meia-noite. Meia-noite é a plenitude das trevas. Plenitude das trevas, o diabo tem que estar reinando. Então as igrejas ainda estarão na terra quando o anticristo subir ao poder. O grito vem para alertar, olha, aí ele chegou, mas nem todos, como diz a parábola, nem todos conseguirão ser acordados. E ali diz que 5 eram nécias e 5 prudentes. Isto aqui não é 50%. O assunto da Bíblia não é matemática. Aqui estamos diante de uma simbologia numérica. 5 significa livre-arbítrio. Significa que todas elas, tanto que a Bíblia diz que tinham lâmpada e tinham azeite, todas elas tiveram seu livre-arbítrio, todas elas tiveram a sua oportunidade, todas elas tiveram a sua chance. Então aqui quando diz que 5 eram virgens, 5 eram nécias, 5 prudentes, não está se falando como alguns pregadores dizem, eu até entendo o erro deles, dizem que isso aqui se refere a 50%, 50% da igreja seria arrebatada, 50% não. Isso é impossível, ao contrário, eu acredito que o arrebatamento da igreja não dará nem 1%.
para mim, nem 1% da igreja será arrebatada. Nem 1%. Porque a visão que nós temos hoje de igrejas, é muito difícil acreditar que 1% desse povão todo que se diz igreja consiga entrar no céu pelo arrebatamento. Então, 5 não significa 50%, significa livre arbítrio. Amém? Alguma pergunta aí? Eu queria falar o seguinte, esse período da universidade, restauração. Antigamente, meu sogro, ele batia muito nesse versículo aí. Se não foi no princípio, será no fim. Ele não lia, só ouvia ele, ouvia muito ele falar sobre isso. Sim. Essa profecia está no Antigo Testamento, né? Não. No princípio, será no fim. Eu não conheço essa profecia, eu não me recordo desse texto especificamente. Sim, faz sentido, eu só não me recordo do texto, não me recordo dessa profecia especificamente. Agora, o que nós vemos é o seguinte, que em toda a história, tanto do povo de Israel, né, que é o nosso grande retrato, principalmente, e já profetizado a nível de igreja, profetizado uma necessidade de restauração, porque os apóstolos disseram que no final dos tempos seriam homens cobiçosos, gananciosos, né? Pedro diz que invadiriam a igreja, fariam do povo de Deus um negócio, uma massa de manipulação. Então a gente começa a enxergar a necessidade de uma restauração. Olhando para Israel, a gente vê isso claramente, que quando a igreja se degenera, está todo mundo perdido. Se Deus não fizer alguma coisa, acabou. Todo o trabalho dele fica perdido. Então, Deus veio investindo desde Abraão, quando viu que tudo estava perdido, levantou João Batista e jogou Jesus lá dentro, para ainda recuperar alguma coisa. Mesma coisa é a igreja hoje, né? A igreja veio muito bem, se espalhou, caiu assustadoramente. Deus falou assim, é hora de restauração. Se eu não fizer alguma coisa, já é. Então nós enxergamos isso, essa necessidade de restauração aí, sem dúvida. E hoje nós estamos vivendo esta restauração. Quando Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que Elias já veio, mas Elias virá. Então Elias que já veio é o João Batista para a restauração de Israel, mas o Elias que viria seria a voz da restauração no final dos tempos da era da igreja. Hoje ninguém acredita mais, os que estudam já não acreditam mais que passe esse século sem que Jesus venha consumar todas as coisas. Elias significa restauração. Sim, isso, porque se nós examinarmos o profeta Elias, a vida dele, ninguém nunca viu Elias comendo na mesa de rei. Ninguém nunca viu Elias vestindo-se ricamente como os do palácio se vestiam. Ninguém nunca viu, quando os reis encontravam Elias, chamavam ele de perturbador de Israel. Tinham medo dele, porque sabiam que ele não poupava a palavra. Quando ele dizia assim, diz o Senhor, acabou, não adianta, que não tem mais proteção. Então, Elias é uma voz de restauração terrível. Elias faz a convocação ao Monte Carmelo. Elias faz uma convocação fora do comum. Então Jesus usa a figura de Elias para demonstrar o que seria o final da restauração. Restauração, irmão, acho que ainda não completamos nem o primeiro passo. Restauração é algo tão terrível, que muita gente não tem ideia. A restauração, não completamos o primeiro passo, levantamos o pé, mas ainda nem arreamos. Restauração é algo muito terrível. Imagina quando entrarmos pela televisão, como Deus tem prometido. Imagina, tem recursos aí que nós já teremos condições de ter adquirido, mas Deus não me liberou ainda. Já temos dinheiro para adquirir algumas coisas, mas Deus ainda não liberou para nós fazermos o que temos para fazer. E restauração é sério, a gente não pode dar passo na nossa visão, tem que ser direção de Deus, entendeu? Estado, nem pensar. Político, nem pensar. Mas isso aí é só o começo de uma restauração. Restauração vai chamar todo mundo a um arrependimento. Restauração é uma voz violenta demais.
Tem alguns por aí que estão pensando que tem visão de restauração. Não tem mesmo. Restauração é você se preparar para ser afrontado, confrontado, perseguido, caluniado. Isso é restauração. Elias ele era acusado de perturbar Israel. E hoje, na Assembleia de Deus, o Manuel Ferreira recebe indicação pelo Nobel. Exatamente. Olha a diferença. O homem que, um grande referencial, que chega ao ponto de no Monte da Transfiguração aparecer ao lado de Moisés e falar com Cristo das coisas futuras, devido a tal glorificação que recebeu, Elias, era perseguido. És tu o perturbador de quê? Não é tu o perturbador dessa província, dessa rua aqui, dessa cidade, desse bairro. Tu é o perturbador de onde? Israel. A dimensão é muito grande, entendeu? A dimensão é muito grande. Isso é restauração. A coisa vai chegar longe. Então, hoje, Manuel Ferreira recebe o prêmio Nobel da Paz. Enquanto que o Cristo que nós servimos diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. O homem está recebendo o prêmio Nobel da Paz. E não vai aceitar restauração. Ele não vai. E tem mais, Manuel Ferreira foi um grande assassino. Mandou matar muita gente, mandou matar muito crente. Igreja que se levantava perto da dele, ele mandava apedrejar e tacar fogo. O povo não lê, o povo não estuda. Não tem nada de paz naquele homem. Então, Elias é a grande visão da restauração. Por quê? A visão da restauração ela só consegue se manter com pessoas dispostas a dar a vida pelo Evangelho, porque é uma visão muito terrível. Então por isso que é dito Elias. Elias era aquele camarada que não tinha medo de nada, né? Quando ele tinha que encarar um rei, ele ia lá e dizia: poxa, o rei podia mandar matá-lo a qualquer momento, pois eles chegavam assim, diz o Senhor. Acabou a história. Não queria saber o que iam fazer com ele. Então restauração é um grande desafio. Você não restaura, você não prega a verdade sem denunciar mentira. Hoje existe um evangelho falso que procura pregar a verdade sem denunciar a mentira. Você já viu esse evangelho por aí, não já? Ó, irmão, nós temos que pregar com sabedoria. Ô desgraçado. Nós temos que pregar sem ofender a religião dos outros. Tá, então vai, prega. Se eu digo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu vou ter que explicar isso aí. As pessoas estão com a mente cativa. Eu vou ter que explicar que se ele é o caminho, a idolatria não é o caminho, a invocação dos mortos não é o caminho. Senão eu vou dizer que Jesus é o caminho, as pessoas vão entender que eu estou falando que Jesus é um dos caminhos. Não que ele é o único caminho. Eu vou ter que explicar para o Espírito Santo trabalhar e mexer na mente da pessoa, para ela compreender. Então, automaticamente, se eu vou pregar o Evangelho com a revelação, eu vou ter que denunciar a Igreja Católica, a invocação dos mortos, todos os segmentos religiosos do mundo. Para mim só existe uma verdade, se chama Jesus Cristo. Então, isto é restauração. Aí Elias faz o seguinte: ó, vocês são o quê? 450 profetas de Baal? Vocês creem no Deus que tem o rabo de peixe, vocês creem naquele que tem o chifre, você crê naquele que tem a barriga de fogo, vocês creem em tudo isso? Eu sou profeta do Senhor. Vão para o Monte Carmelo. Restauração é isso. Vai chegar essa hora, pode acreditar, irmão. Vai chegar essa hora. Mas quando? Quando a voz da restauração estiver evidenciada, quando o desafio alcançar toda a nação, aí vai chegar essa hora. Quando chegar essa hora, a coisa já apertou muito e Deus já fez uma seleção muito violenta. Não são todos, me permita dizer, não são todos que estão aqui nesta manhã que conseguirão passar a esse estágio que Deus está preparando para nós. Não. Você vê aquele chutezinho que foi dado naquela imagem, ele foi parar lá em Roma. Sim, mas tem palavras que falam muito mais poderosas que chutar uma santa. Quando você imagina atacar o estatuto dele. Não, isso é atacado ao longo da história. Isso já foi atacado ao longo da história. Restauração não é
não é o grande fator restauração, a grande base da restauração não é a briguinha de religião, é a separação do Estado. Porque o Estado é tirano, o Estado é opressor. O Estado não aceita um grupo isolado pensando diferente dele. É isso que trará a perseguição sobre a igreja. Quando nós pegarmos a Bíblia e dizer assim, ó, Bíblia sim, Constituição não. Isso fará a diferença. Entendeu? Não é eu dizer assim, o Evangelho é a verdade da Igreja Católica. Isso vem sendo dito há milhares de anos, que a Igreja Católica não é uma igreja de Deus. Isso vem sendo dito há milhares de anos. Até católicos, examinando a Escritura, chegam à conclusão de certas verdades, mas não deixam de ser católicos. Isso não quer dizer nada. A questão é Estado. A grande coluna da igreja restaurada é a coragem para rachar com o Estado. Não é a coragem para falar de uma idolatria, de uma invocação de morte. A grande coluna da igreja restaurada é separar igreja do Estado. Não aceitar que Estado dê opinião dentro da igreja. Isto é a coluna da restauração. E para isso precisa muita coragem. Mas o Estado é ligado ao catolicismo e eles vão usar o Estado para perseguir a voz da restauração. Eles vão usar. O Estado é ligado. Sim, mas veja bem, o Estado não está nem aí para as brigas religiosas. Eles vão usar o Estado para perseguir, através das leis. Sim, mas é Estado. É Estado. A questão é Estado. Se nós nos levantarmos contra o Espiritismo, contra falar contra... Está todo mundo falando um contra o outro, mas está todo mundo se submetendo ao Estado? O Estado não está nem aí. Agora, quando você levanta, dizer, não, a Bíblia está acima da Constituição, aí vem a briga. A briga vem aí. Entende? E veja bem, nós não vamos dizer, a Bíblia está acima da Constituição. São as nossas atitudes que vão mostrar isso. Porque agora as leis já estão sendo feitas aí. É proibido falar, é proibido pregar, é proibido um monte de coisa. E nós vamos continuar fazendo, e mais do que nunca. Porque cada dia que passa, Deus vai nos acrescentar mais recursos para fazer. Então, isto é restauração. É rachar de vez com o Estado. Né? Esse é um ponto básico importantíssimo. Então, vamos dar uma paradinha aqui, para a gente tomar um cafezinho. Já já a gente volta.